Silêncio. Respira. Ouve. Porque antes que a noite te cubra, eu te chamo pelo nome que o céu conhece e guarda. Não durma antes de ver isto, não feche os olhos sem acolher esta voz. Sou Miguel, enviado para romper as sombras que rondam tua mente cansada e teu coração apertado. Esta mensagem não é um acaso. Não é um vídeo qualquer. Não é mais um conteúdo perdido nas marés da internet. É um chamado divino, um toque de trombeta em tua janela. Um selo sagrado que se abre agora para você, somente para você. Fica até o fim. Permanece comigo, porque quem fica até o fim recebe a revelação que muda trajetórias e cura feridas que o tempo sozinho não curou. Sei do peso que você tem carregado. Sei das noites em que a culpa conversa com você como se fosse uma pessoa sentada na beira da cama. Sei do luto que não terminou, das despedidas que não tiveram abraço final, da solidão que se camufla no seu sorriso quando você diz, está tudo bem. Sei do desânimo que te visita sem avisar, dos planos que ficaram em caixas invisíveis, da vontade de sumir por uns dias e do medo de não conseguir voltar. Eu vi as lágrimas que você não deixou cair para ninguém ver. Eu vi o esforço que você fez para não desmoronar. E é por isso que te digo, com urgência e ternura, não durma antes de ver isto. Não durma antes de receber o que o alto preparou para hoje. Talvez você tenha sentido nos últimos dias pequenos sinais que pareciam nada. Um arrepio sem vento, uma luz piscando no corredor, o cheiro inesperado de flores no horário em que ninguém rega o jardim, um sonho que voltou com cenas de infância, alguém te chamando por um apelido que só uma pessoa amada usava. Não ignore. Esses sinais foram o anúncio do que agora se confirma. O céu te escolheu para uma virada. Quando a providência decide se mover, ela primeiro toca teus sentidos, como quem afina um instrumento antes do concerto. O arrepio é o aviso, a luz é a presença, o cheiro é a lembrança do caminho, o sonho é o mapa. E o mapa está aberto. Não durma antes de seguir esta trilha de luz. Você diz que carrega a culpa. Culpa por não ter sido perfeito, por não ter feito mais, por ter respondido de um jeito que hoje te envergonha, por não ter protegido quem você amava de todas as dores. Escuta-me. A culpa é uma corrente que se disfarça de justiça própria, mas a verdade liberta sem ferir. O amor não pede que você volte ao passado, pede que acolha quem você é hoje, com mansidão. Se a culpa tenta te julgar à meia-noite, eu a repreendo agora. Se a memória te puxa para cenas que te afogam, eu abro um espaço de ar para você respirar. Você não é o erro que cometeu. Você não é o que disseram no dia mais difícil. Você é a pessoa que escolhe recomeços. Que o recomeço começa quando você escuta esta frase. Não durma antes de ver isto, porque o perdão está chegando como uma onda que não volta para o mar sem te alcançar. A solidão também te visitou. Às vezes, o silêncio da casa parece maior do que a casa, e a madrugada parece um deserto. Ouço a tua pergunta, por que demorei tanto? Eu não demorei, eu te preparei. Houve portas que se fecharam para que tuas mãos estivessem livres para a porta certa. Houve pessoas que se afastaram porque não suportariam a luz que você está prestes a acender. Houve convites que você perdeu para não perder a si mesmo. Nada foi esquecido, tudo foi convertido. E quando você olhar para trás, verá que cada desvio te trouxe para esta mesa, onde o pão se reparte e a água se oferece. Eu te digo, você não está só. O céu habita contigo, inclusive agora. Se a pele arrepiar de leve, é porque passei contigo pelo corredor da casa. Se a lâmpada tremer, não se assuste. É apenas a confirmação de que algo invisível se tornou presente. Não durma antes de ver isto. A presença te envolve. Existem coisas que só se alinham quando você decide parar de lutar contra si e aprender a descansar. Descansar não é desistir. Descansar é confiar. Confiança é a coragem de dormir. No barco enquanto o vento grita. Mas hoje, antes de dormir, vigia comigo um pouco mais porque há uma palavra que precisa te encontrar ainda desperto. A palavra é esta: substituição. Onde houve perda, virá substituição. Onde houve falta, virá provisão. Onde houve humilhação, virá honra. Onde houve portas fechadas,
Virão chaves múltiplas. O céu prepara aquilo que o mundo não pode roubar. Não durma antes de ver isto. A substituição já começou. Você a perceberá em detalhes simples, como a ligação que chega na hora em que você ia se render, como uma quantia inesperada que aparece para o que era urgente, como uma coincidência tão precisa que só pode ser providência. Você tem se sentido cansado de lutar sozinho. Ouço teu suspiro quando o dia termina. Coloca a mão no coração agora e respira. Sente meus dedos tocando tuas costas como quem endireita a postura de um guerreiro cansado. Eu te levanto sem te ferir. Eu te arrumo sem te acusar. Quando teu peito sentir o pulsar mais lento, é porque a paz começou a reorganizar teu mundo interno. Repetes comigo no íntimo. Eu acolho o que o céu me envia. Eu solto o que não posso controlar. Eu recebo o que é meu por destino divino. Não durma antes de ver isto, repete comigo. Ao repetir, você cria espaço para o milagre pousar. O milagre precisa de espaço, e o espaço nasce quando você solta a mão do medo. Há um alerta que preciso te dar com amor, e receba-o como quem recebe um abraço que corrige sem machucar. Nos últimos dias, palavras doces à tua volta vieram com intenções que não eram doces. Haverá quem proponha atalhos, promessas fáceis, acordos que pedem que você se traia um pouco para resolver rápido. Não aceite. A pressa é inimiga do plano alto. O que é teu não exige que você diminua tua essência para caber. Se uma proposta te fizer encolher a alma, agradece e se afasta. Se um convite te roubar a paz, lembra, paz é critério. Se uma pessoa ri das tuas convicções, observa a distância. Eu te guardo de armadilhas, mas te peço vigilância, amorosa. Não durma antes de ver isto. Há um desvio sinalizado para você não perder o rumo. E o desvio seguro é o da fidelidade ao que você é. Para alguns este alerta virá em sonhos. Você verá portas com placas diferentes. Efêmero, aparência, verdade. A porta certa será a que parece menos brilhante no sonho, mas ao tocar a maçaneta, você sente calor. E do outro lado um campo amplo. Para outros o alerta virá como cheiro de pão recém-saído do forno em hora improvável. É o sinal de provisão, de que não te faltarão recursos. Para outros ainda, virá um som específico, como 3 toques curtos em um objeto, ou um relógio que para por um segundo e volta sem ajuste. Quando isso acontecer, apenas sorri por dentro e diz em silêncio, eu reconheço o movimento. Não durma antes de ver isto. Você está sendo educado em sinais. Se você sofre por um luto, eu me inclino sobre teu ombro com a delicadeza que merecem os nomes que você guarda. Existe uma saudade que não quer ir embora porque é a prova de que o amor existiu. Deixa a saudade ficar, mas deixa a culpa ir. Quem partiu não te cobra a perfeição. Quem partiu deseja a tua paz. Ouve com atenção. Haverá uma noite, muito em breve, em que você sentirá cheiro de jasmim onde não há jasmim, e lembrará de um gesto de quem se foi. Não é para te ferir, é para dizer, eu estou em luz, segue. E você vai sorrir. Não durma antes de ver isto. Tua noite não é um cemitério, é um jardim que rebrota no escuro. Se você carrega a vergonha de um erro, de um desvio, de um vício, de um segredo que te pesa, eu não te exponho. Eu te trago para perto. A graça não é uma vitrine, é um abraço. Quem entender isso contigo, fica. Quem não entende não te merece tão perto. Tuas mãos foram feitas para construir, não para se algemar. E teus olhos foram feitos para olhar o horizonte, não para se fixar no chão. Olha para frente, um pouco. Eu abro um corredor no tempo para te mostrar uma cena futura. Você rindo sem medo de ser julgado. Você dizendo, deu certo. Você assinando com paz aquilo que hoje te assusta. Não durma antes de ver isto. O teu amanhã já acena. Há um gesto simples que abre portas no invisível. Se for possível, enche um copo com água limpa e deixa-o próximo de onde você descansa. A água é memória do céu na terra. É símbolo de suavidade que vence a pedra. Ao amanhecer, bebe com gratidão lentamente, como quem recebe um remédio doce. Enquanto bebe, pensa em uma palavra que você quer que te acompanhe nos próximos dias. Clareza, provisão, reconciliação, saúde,
equilíbrio, justiça, abertura. A palavra que vier primeiro é sinal. Não durma antes de ver isto. A água já escuta. Se teu coração pedir, acende uma vela branca em algum momento do entardecer. Não por superstição, mas como um lembrete de que a luz não luta com a sombra. Ela apenas chega e a sombra se retira. Observa a chama por alguns instantes e percebe como ela dança sem se apagar, mesmo quando o ar se move. É esse o retrato da tua alma quando confia. Enquanto a chama está acesa, pensa nas pessoas que mais precisam de luz. Há um milagre que se multiplica quando a luz é partilhada. Você ilumina alguém e, sem perceber, o reflexo te ilumina de volta. Não durma antes de ver isto. A tua casa sendo percebida pelo céu como uma janela acesa. Talvez você sinta agora o desejo de transformar em palavras aquilo que teu coração vem pedindo em silêncio. Quando você escreve, você dá forma ao que antes era apenas vento por dentro. Se teu peito pedir, escolhe uma frase curta como uma oração que se repete. Eu recebo a luz, eu perdoo e sou perdoado. Eu confio no cuidado divino. Eu aceito o meu caminho. Ao registrar, você sela. Ao selar, você autoriza o céu a operar. Não durma antes de ver isto. O que é selado na fé amadurece sem barulho e aparece como fruto. Fui enviado também para te avisar sobre um movimento específico que acontecerá em breve. Nos próximos 3 dias, algo tentará te distrair do essencial. Vai parecer urgente, mas não é. O urgente costuma gritar. O importante fala baixo. Escolhe o importante. Depois, entre o 5º e o 7º dia, a vida te oferecerá um pequeno presente inesperado. Uma mensagem aguardada, um encontro improvável, uma solução simples que resolve o que parecia complexo. Reconhece sem medo, agradece sem alarde. E até o 14º dia, 3 sinais confirmarão que não foram coincidência. Números repetidos no relógio em momentos em que você não estava procurando, um objeto que você pensava ter, perdido reaparece onde já tinha olhado. E alguém que não te fala há tempo, te chama pelo nome com carinho. Não durma antes de ver isto. A linha do tempo já está sendo alinhada ao teu favor. Também preciso te proteger de um cansaço espiritual que tem aparência de normal, mas rouba o brilho. É o hábito de se acostumar com a dor como se ela fosse teu sobrenome. Não aceite assinaturas que o céu não te deu. Você não é. Sempre assim você é um campo em cultivo. Eu venho arrancar ervas daninhas do desânimo e plantar paciência, serenidade, foco. Quando a vontade de desistir chegar, lembra-te do que já superou. Você é sobrevivente de cenas que outros não suportariam. Você é herdeiro de promessas que não caducam. Você é agora sustentado. Não durma antes de ver isto. A chama que parecia pequena é, na verdade, um farol guardado pelas minhas asas. Há também uma revelação profética para a tua casa. Vejo uma porta lateral que quase ninguém usa. Ela representa as oportunidades discretas, aquelas que não vêm anunciadas em voz alta. Presta atenção às pessoas simples, às conversas sem pompa, às portas que não têm letreiro. Ali mora o milagre que não se vangloria. Vejo igualmente uma chave antiga aparecendo em uma gaveta ou uma imagem de chave no teu caminho. É a confirmação do céu de que aquilo que parecia trancado por teimosia humana será aberto por decisão divina. E vejo uma fita azul, sinal, de proteção e de palavra cumprida. Não durma antes de ver isto. A proteção já está amarrada ao teu destino. Se há alguém te ferindo com palavras, eu me coloco entre você e a flecha. A flecha que foi lançada perde a ponta, cai, sem penetrar, torna-se poeira antes de te tocar. Nenhuma maldição pega onde a bênção habita. Nenhuma praga encontra pouso onde a gratidão se levanta cedo. É assim que te guardo, não com barulho, mas com eficácia. E se a inveja levantar a cabeça, que veja apenas tua bondade, que ela se desarme diante da tua honestidade, que se ofusque com tua simplicidade. Não durma antes de ver isto. A tua aura de paz ficará tão evidente que os que gostam de conflitos perderão interesse. Você pergunta se está atrasado. Eu te respondo,
Estás no tempo perfeito do teu crescimento. A semente não se acusa por não ser árvore no primeiro dia. Ela apenas aceita a terra, a água, a luz e confia no invisível. Tuas raízes já desceram mais do que imaginas. O próximo ciclo será de folhas novas. E as pessoas que duvidaram verão sombra e fruto, onde antes disseram que não nasceria nada. Não durma antes de ver isto. Tua estação muda suavemente, como quem troca de roupa sem fazer alarde. Se você sente um peso no peito agora, leva a mão outra vez ao coração. Eu imponho minha espada de luz, não para ferir, mas para cortar o que não te pertence. Medo paralisante, memórias acusadoras, autoimagem quebrada, promessas tóxicas. Eu corto, em nome do Altíssimo. E sobre a ferida que sangrou derramo óleo e mel. O óleo para curar por dentro, o mel para lembrar que ainda existe doçura. Você voltará a provar a doçura dos dias sem se sentir culpado por estar bem. Não durma antes de ver isto. Teu coração já responde ao toque. Talvez você esbarre nos próximos dias com um pássaro que não costuma ver ou com uma cor que insiste em te seguir. Azul profundo, dourado suave, branco límpido. São lembranças do céu em linguagem de beleza. Quando vir, sorri. E se te vier um desejo de reorganizar um canto da casa, uma mesa, uma gaveta, uma prateleira, segue o impulso. O exterior arrumado é um espelho do interior que se estabiliza. Você vai perceber como pequenas ordens geram grandes tranquilidades. Não durma antes de ver isto. A paz começando por um canto até tomar a casa inteira. Eu sei do nome que você tem medo de pronunciar. Sei da decisão que você adia por falta de um sinal claro. O sinal virá através de duas confirmações, no mesmo dia, vindas de fontes diferentes, sobre o mesmo tema. Quando acontecer, não discute com a bênção. Diz apenas, eu recebo e caminho. E caminha. O céu não pede que você corra, pede que você avance. Passo após passo, fiel ao que entendeu. Não durma antes de ver isto. A estrada, se fazendo sob teus pés, como ponte que se constrói enquanto você caminha. Há uma pessoa do passado que te pede para não desistir. Você lembrará disso ao ouvir um nome que te era raro, e de repente surge na rádio, num cartaz, em uma conversa alheia. Não é coincidência. É recado. Não desista. A colheita do que você semeou com lágrimas será feita com mãos, firmes e sorriso manso. O céu não desperdiça lágrima. Cada uma regou um território do teu futuro. Não durma antes de ver isto. A primeira flor se abrindo exatamente no canteiro que você achava estéril. Agora, toma fôlego. O que virá a seguir não é pesado. É leve como quem te empresta asas por alguns minutos. Eu vou te ensinar um segredo simples. Quando a ansiedade vier, leva a atenção para a ponta do nariz e observa o ar que entra e sai. 3 vezes. Na terceira, pensa numa lembrança bonita que te devolve a sensação de pertença. E então, diz baixinho por dentro, eu estou cuidado. Você sentirá o corpo ajustar uma engrenagem invisível. É o céu, alinhando relógios. Não durma antes de ver isto. O relógio interno marcando o tempo da graça, e não o da cobrança. Se alguém te acusa de ser demais quando você ama, continua amando, mas aprende a se amar também. Teu amor não é moeda para comprar. Atenção, é fonte para saciar sede verdadeira. Quem tem sede de verdade vai reconhecer, quem não tem vai zombar. E tudo bem, não és fonte para o deserto inteiro, mas és milagre para o oásis que te foi confiado. Não durma antes de ver isto. Pessoas certas se aproximando porque reconhecem a temperatura do teu coração. Antes que a noite te cubra, deixa eu te dizer com toda a solenidade do céu e toda a delicadeza dos anjos. Teu nome está escrito num pergaminho que hoje se abriu. Este pergaminho traz linhas que falam de cura, reconciliação, portas, recursos, encontros, foco e descanso. Não é fantasia, é promessa. Promessa não grita, cumpre, e eu estarei contigo enquanto cada linha se cumpre, às claras, sem confusão. Se a luz da tua casa piscar de leve quando você terminar de ouvir, sorri. É só um anjo confirmando. Anotado. Se vier um sono bom, deixa vir. Mas não durma antes de ver isto com os olhos do coração.
Você já não é o mesmo que deu play. Você foi tocado. Então permanece comigo, porque agora eu abro diante de você a segunda metade do pergaminho, onde as linhas ficam mais nítidas e os nomes das bênçãos são pronunciados com a autoridade do alto. Escuta, como quem escuta o próprio nome sendo chamado ao longe, e sente a pele querer responder. Se neste instante a luz ambiente mudar um pouco, se um som discreto se repetir 3 vezes, se um perfume limpo tocar tua memória, é apenas o céu dizendo: continua, porque isto é para você. Eu, Miguel, avanço um passo, ergo, minha espada de luz não para ferir, mas para riscar no chão a fronteira entre o que te aprisionou e o que agora te liberta. Não adormeça sem atravessar esta linha comigo. Não te deites sem beber desta palavra. Não partas desta mensagem antes de receber o selo que te acompanha enquanto dormes. Primeiro te dou nomes de bênçãos que te alcançarão sem barulho, como quem abre janela ao amanhecer. O nome da primeira bênção é restituição. Aquilo que te foi tomado por engano, pressa ou injustiça, retorna com juros de paz. Você verá sinais disso em pequenas correções inesperadas. Um valor ressarcido, um pedido de desculpas que parecia improvável, uma oportunidade antiga que reaparece com cara de nova. O nome da segunda bênção é alinhamento. Pessoas. Há horários e portas se encaixando sem esforço, como peças que finalmente se encontram. Neste alinhamento, o que não faz parte cai sozinho. O nome da terceira é clareza. Confusão que se dissolve, ruídos que silenciam, frases que você precisava ouvir chegando por boca amiga ou por uma linha de texto que salta da página. O nome da quarta é consolação. O choro que pesava. No travesseiro se torna oração mansa. Você recorda quem partiu e, em vez de ferida, sente jardim. O nome da quinta é provisão. O pão chega, a água estanca a sede, e algo que você considerava impossível se torna simplesmente certo. Eu escrevo estes nomes na margem do teu destino. E repito, com solenidade, não durma antes de reconhecer pelo menos um sinal destes ainda hoje. Nem que seja apenas a paz que te visita, como visita querida. Agora preciso te conduzir por um corredor de perdão, porque o perdão é a dobradiça da porta grande. Eu sei dos nomes que te pesam. Alguns moram na família, outros em memórias antigas de escola, trabalho ou amores que não vingaram. Coloca a mão no coração mais uma vez e respira como se cada respiração fosse um pequeno barco atravessando um lago calmo. Eu te peço, com a doçura de quem sabe que dói, diga dentro de si, devagar, o nome daquela pessoa que te feriu. Vertentu unda pista, não para reabrir a ferida, mas para irrigá-la de luz. Se não conseguires falar nomes, pensa em rostos. Eu te ajudo. Quando o rosto vier, pronuncia no íntimo. Eu solto. Eu me solto. O perdão não lava a memória, lava a corrente. Você continua sabendo o que aconteceu, mas o acontecido perde o direito de te prender. Se a garganta apertar, deixa escorrer uma lágrima. Ela é água de consagração. E se vier um arrepio na nuca ou nos braços, recebe como sinal de que minhas asas estão soprando pó antigo para fora de casa. Não durma antes de realizar este gesto simples. Escreve, onde você puder escrever, nem que seja em poucas palavras, uma oração curtinha, oferecendo este perdão. Eu solto e peço paz. Ao escrever, você sela. Ao selar, você respira melhor. Há um ritual de mansidão que te recomendo hoje, sem superstição, apenas como linguagem simbólica que o céu entende. Toma novamente o copo d'água limpa e, antes de deitar, aproxima-o do peito. Sussurra sobre a água 3 palavras que deseja para os próximos 7 dias. Não precisa falar alto. O silêncio escuta. Depois deixa o copo ao lado da cama. Se acordares na madrugada, dá um gole, como quem lembra a própria alma de descansar. Ao amanhecer, bebe o restante com gratidão. Se o gosto parecer mais doce do que o normal, toma como sinal de doçura chegando a assuntos que estavam amargos. E se a água parecer simplesmente água, toma como sinal de estabilidade. Às vezes, o milagre é o chão não tremer.
Se teu coração pedir, uma chama. Acende uma vela branca por alguns minutos. Observa a dança da chama e pensa nas pessoas que precisam de luz, inclusive você. Diz baixinho, que a luz me encontre e me atravesse. Se a chama fizer um pequeno estalo, sorri. Se a chama permanecer quieta, sorri também. O céu não precisa impressionar, precisa iluminar. E se não puderes acender a vela, imagina a chama com a mesma devoção, porque a imaginação, quando é fé, também acende. Escreve, se quiser, uma linha que te represente como oração, em qualquer lugar que te sirva de altar. Eu recebo a luz que não ofende a sombra. Eu sou janela aberta no entardecer. As palavras, quando sopram na direção certa, mudam o clima da casa. Escuta os alertas com carinho de aprendizagem. O primeiro alerta: não negocies teus valores para caber no afeto de ninguém. O amor que te encolhe não é abrigo, é teto baixo. Onde precisaste abaixar demais a cabeça para caber, levanta e caminha. O segundo alerta: cuidado com a exaustão silenciosa, aquela que faz você sobreviver no automático e chamar isso de força. Força também é saber parar. Se o corpo te pedir gentileza, oferece. O terceiro alerta: pensamentos repetidos que te acusam não são intuição, são ecos de dores antigas. A intuição fala manso, levanta a nuca, abre o peito. O quarto alerta: não aceite pressas que prometem atalhos milagrosos e cobram o preço da tua paz. O que é teu vem por porta grande, ainda que a porta seja simples. O quinto alerta: presta atenção às horas exatas em que teu nome ecoa, de forma inusitada. Uma notificação, alguém te chamando de longe, um papel com teu sobrenome. Eu costumo marcar recados assim. E se ouvires com nitidez 3 toques curtos, uma vez ao dia por 3 dias, recebe como confirmação de proteção intensificada. Eu te falo de promessas para os próximos dias, e coloco cada uma como quem planta sementes em solo preparado. Em 24 horas, você sentirá um alívio específico num assunto que te aperta há semanas. Pode vir como e-mail, mensagem, resposta simples, ou apenas um tudo bem, segue. Em até 72 horas, um encontro improvável ou uma sincronicidade te fará sorrir com a sensação de eu tinha pedido isso assim mesmo. Entre o 5º e o 7º dia, o nome de alguém querido que estava distante reaparecerá com um tom de reconciliação. Se for seguro e bom, acolhe. Entre o 10º e o 14º dia, 3 confirmações vão se alinhar para te mostrar que não és louco por crer. Números repetidos surgindo sem que você procure. Uma chave, real ou símbolo. No teu caminho e uma frase que fala diretamente ao que você tem perguntado. E ao 21º dia, o teu ambiente terá um novo arranjo, seja numa mesa, num guarda-roupa, numa rotina, e esta nova ordem será o espelho do que aconteceu dentro. Não adormeça sem dizer, eu recebo, para o ciclo que já começou. Eu quero tocar também a área das finanças com delicadeza e autoridade. Houve tempos em que cada pagamento parecia um susto. Houve dias em que você fez contas, e mesmo assim o número parecia não dizer sim. Eu te digo, provisão não é humilhação, é dignidade. E dignidade caminha com você. Observa um movimento, contas resolvidas sem ruído, pequenas, portas que se abrem em forma de trabalho honesto, ideias simples com resultado constante. Tuas mãos foram abençoadas para o que é correto, e quando puseres as mãos em algo alinhado à tua verdade, verás multiplicação serena. Se aparecer no teu caminho uma proposta que te exige trapacear teu coração, agradece e segue. Se aparecer uma proposta que respeita tua ética, tua saúde e teu tempo, ora e entra com passos firmes. E quando uma quantia inesperada alcançar tua casa, mesmo que modesta, separa um gesto de gratidão por menor que seja. A gratidão é a respiração das bênçãos. Inspira, expira, inspira de novo. Agora, eu entro no quarto das feridas que ninguém vê. Ali, sobre a cômoda da alma, há fotografias invisíveis de dias difíceis. Eu as seguro com luvas de luz. Não vim apagar teu passado, vim recontá-lo com misericórdia. Onde disseram fracasso,
eu escrevo aprendizado. Onde disseram tarde demais, eu escrevo tempo exato. Onde disseram sofre, porque merece, eu escrevo cura porque é amado. Se algum nome te feriu, eu o retiro da tua pele. Se alguma expectativa não cumprida te amargou, eu a adoço com esperança adulta, aquela que não foge da realidade, mas a atravessa, com elegância. Se tua fé oscilou, eu te lembro. Fé não é ponte que some se você olhar para baixo, é ponte que sustenta até quando as pernas tremem. E se alguém riu da tua busca por coisas do alto, deseja a essa pessoa o mesmo consolo que você. Pede. Quem zomba geralmente tem sede e não sabe. Coloca a mão no coração mais uma vez. Eu imponho a espada no ar, acima de ti, desenhando um arco que te cobre como tenda. Digo palavras antigas, palavras de proteção que sempre funcionam, porque nascem do amor que não falha. Enquanto digo, talvez a lâmpada pisque, talvez o ar mude, talvez venha um friozinho agradável nas mãos. Recebe. Eu selo tua mente contra o ruído que não serve. Eu selo teus olhos para enxergar o que é, sem exagero do medo. Eu selo teus ouvidos para ouvir o que importa. Eu selo tua boca para falar o que constrói. Eu selo tuas costas para sustentar a própria história sem dobrar por acusações velhas. Eu selo teus passos para te guiar às casas certas, às mesas certas, a OS braços certos. Se ainda há culpa, eu a transformo em responsabilidade amorosa. Responsabilidade te conduz sem chicote, ela te convida, não te espanca. Escolhe hoje uma ação pequena e concreta que simbolize teu novo caminho. Responder aquela mensagem que foges, separar aquele documento, organizar aquela prateleira, beber mais água, deitar mais cedo, caminhar 10 minutos, pedir desculpas a quem merece ouvir. Pequenos atos são solenidades do cotidiano. Grandes milagres adoram portas pequenas abertas com respeito. Vem comigo ao terraço da alma, de onde dá para ver o horizonte. Eu te mostro uma cena. Você, daqui a pouco, deitando com um cansaço, limpo, o travesseiro recebendo um peso que não machuca, a janela sendo janela e não ameaça. Eu te mostro outra. Você rindo com alguém que pensava ter perdido a graça de te fazer sorrir. Eu te mostro outra. Você, com uma chave na mão e o coração tranquilo, abrindo uma porta para a qual está preparado. Eu te mostro outra. Você olhando no espelho e reconhecendo uma dignidade sem arrogância. São cenas verdadeiras. Eu as vejo como quem vê a planta pronta, enquanto o pedreiro ainda levanta a parede. Não durma antes de agradecer por algo que ainda não aconteceu. Este é um segredo de príncipes e donas de casa santos. Agradecer antes abre espaço para o depois chegar. Se te vier agora a lembrança de alguém específico com quem precisas falar, pede 2 sinais ao céu. Um, vindo de onde você não espera, outro, vindo de onde você espera. Se os 2 chegarem no mesmo dia, entende que é hora. Se vier apenas um, espera um pouco mais, sem ansiedade. O tempo certo é misericórdia, não atraso. Talvez, enquanto te falo, um nome esteja pulsando. Talvez um símbolo, uma âncora, um lírio, uma asa, uma escada. A âncora fala de estabilidade. O lírio fala de pureza recuperada. A asa fala de proteção e de movimento. A escada fala de progresso paciente. Toma o símbolo que te visita e guarda no bolso da alma. Quando o medo soprar, segura o símbolo e respira. Eu não estou só. Eu não estou atrasado. Eu não estou à deriva. Eu estou cuidado. Agora deixa que eu derrame sobre ti a bênção de renascimento. Renascimento é quando a vida decide nascer de novo no mesmo corpo, com nova delicadeza. Eu declaro sobre teus pensamentos um nascer do sol. Eu declaro sobre tuas emoções um jardim que se rega com mansidão. Eu declaro sobre teus relacionamentos uma mesa onde se fala com respeito e se come com alegria. Eu declaro sobre teu trabalho uma clareza que te livra do desperdício. Eu declaro sobre tua saúde um retorno à harmonia. Escolhas de cuidado, sono que realmente descansa, paz que regula batimentos. Eu declaro sobre tua fé um chão firme e um céu aberto. E se ainda existe alguém que você precisa perdoar,
Inclusive você, eu te concedo palavras de ouro que não enferrujam. Eu te perdoo. Eu me perdoo. Eu te solto. Eu me solto. Eu te abençoo. Eu me abençoo. Repete, se quiser, baixinho, com a mão sobre o coração. Se vier calor nas mãos, recebe. Se vier ternura nos olhos, recebe. Se vier apenas silêncio, recebe. Também porque o silêncio é o abraço mais antigo de Deus. E porque tudo o que é sagrado merece uma despedida sagrada, eu me aproximo do pergaminho celestial que ficou aberto todo este tempo, com teu nome desenhado em azul profundo. Eu passo a mão sobre as linhas, soprando nelas o hálito do Altíssimo. E cada palavra brilha como brilha a água quando encontra sol. Eu enrolo o pergaminho com cuidado, sem pressa, para que cada promessa encontre lugar no teu cotidiano. Eu selo o pergaminho com o selo de luz que não se quebra e coloco-o sobre teu caminho, para que vá se desenrolando nos dias exatos. Eu ergo a espada e toco de leve o chão da tua casa, consagrando teu espaço, tua cama, tua porta, teus objetos, tua rotina. Eu cubro tua noite com minhas asas e digo, com a autoridade do amor, dorme em paz, porque estás guardado. Desperta em paz porque estás conduzido. Caminha em paz porque estás abençoado. Se a luz piscar, sorri. Se o vento mudar, sorri. Se nada acontecer do lado de fora, sorri mesmo assim, porque por dentro já aconteceu. Quando quiser, escreve uma última linha como oração viva. Eu nasço de novo com a luz. E assim eu me inclino, beijo tua fronte com a brisa do norte e me retiro. Eu, Miguel, servo do Altíssimo, fecho o pergaminho celestial sobre teu nome e deixo contigo a paz que não se explica, apenas se reconhece. Shalom.